antes dessas eleições, eu havia desenhado alguns cenários, e um desses cenários era o pior deles. É o que está acontecendo. É o pior cenário. Era um cenário em que a gente tem uma disputa muito apertada e que abre espaço para o Trump contestar as eleições, que é o que ele disse que ia fazer, né? Ele já colocou em dúvida o voto pelo correio, ele já tinha uma estratégia muito preparada, que já de meses colocando dúvidas sobre a eficácia do voto pelo correio, e ele está colocando em prática a estratégia que ele tem montado há muito tempo, né? Dizer no Twitter, no dia seguinte das eleições, que ele ganhou e que, quando se sabia claramente, né, isso era sabido para qualquer um que acompanhou o processo eleitoral americano em 2020, que em alguns estados o Trump sairia muito na frente, e depois o Biden, com a chegada dos votos pelo correio, ultrapassaria ou chegaria perto do Trump. Por que isso? Porque foi uma dinâmica muito clara dessas eleições, né, as pesquisas todas indicaram isso, que o Biden, os apoiadores do Joe Biden, votariam por correio e votariam antecipadamente. Os apoiadores do Trump apareceriam em massa às urnas no dia das eleições. Então era evidente que com essa diferença, com essa disparidade entre os grupos de votantes, conforme você vai apurando, se você começa a apurar pelos votos das pessoas que votaram no dia, é claro que vai dar a impressão que o Trump está à frente. Exatamente isso que a gente está vendo acontecer numa série de estados, né? Na Filadélfia, por exemplo, vimos no Wisconsin, no Michigan, todos esses estados, isso era perfeitamente sabido, né? Conforme os votos pelo correio forem chegando, que muitas vezes demoram para ser contados, né? No caso da Filadélfia, só se pode contar esses votos depois, o Biden ultrapassaria. Muito bem. Essa poderia ser uma eleição em que a gente estaria falando sobre a vitalidade da democracia americana, sobre a forma com que os americanos conseguiram, no meio de uma pandemia, encontrar formas criativas de votar e que se bateu recorde de comparecimento numa eleição muito apertada. Essa poderia ser a história. Não tivéssemos na Casa Branca sentado um presidente que coloca em dúvida sobre a democracia, sobre o processo eleitoral, sobre o voto pelo correio, que não aceita, que vai perder. Então a gente tem uma história que, na verdade, é de crise institucional e crise social no país, porque ele estimula também os seus apoiadores a agirem da forma que estão agindo. Isso é muito grave, né? É por isso que eu digo que esse é um cenário ruim, seria um cenário mais tranquilo, e não é pela vitória do Trump ou do Biden nesse caso, mas seria uma vitória folgada de um dos candidatos, notadamente uma vitória folgada do Biden, que era mais esperado, porque isso evitaria esse tipo de coisa por parte do Trump, que não é alguém que tem um apreço muito grande pela democracia. O Trump tem apreço por si próprio, né? Isso é sabido, qualquer um que estudou entende um pouco sobre o Donald Trump. Então, estamos nessas condições. Eu estava vendo agora, antes da gente começar a nossa conversa, eu estava olhando o discurso de concessão do Al Gore em 2000. O Al Gore, em 2000, ele perde, o Al Gore era vice-presidente, né? Ele perde para o Bush em 2000 por conta de 537 votos no estado da Flórida, depois de 30 e poucos dias de batalha, né? Foi uma eleição bastante dura, uma eleição também com muitas disputas judiciais, uma série de questões. Bom, muito bem, chega um determinado momento que o Al Gore concede, porque é o momento em que devia decidir, os estados já tinham que decidir, o colégio eleitoral ia se reunir e alguma coisa tinha que acontecer. Então o Al Gore concede o discurso e faz um discurso muito elegante, muito civil, de união ao país, pedindo união aos apoiadores, pedindo que deixe o rancor partidário de lado, pedindo apoio ao presidente eleito Bush. Veja, o Al Gore perdeu a eleição por conta de 537 votos em um estado e faz esse discurso de união. O que nós temos hoje na Casa Branca é um presidente que faz exatamente o contrário. Nós poderíamos ter também, nesse momento que eu falei para você de celebração da democracia americana, recorde de votos, os dois candidatos também fazendo um discurso de união. Olha, quem ganhar, a democracia americana vai sobreviver. Eu convido as pessoas que estão nos vendo, você também, Juliano, entre depois na internet e leia inteiro o discurso do Al Gore. Eu considero que, dados os resultados dessas eleições, independente de quem ganhe, o trumpismo saiu vitorioso, né? Ou seja, o trumpismo, o modo do Trump de se fazer política, as políticas que o Trump defende. Por que a gente fala trumpismo? Porque o trumpismo não é muito diferente daquilo que os conservadores ou os republicanos defendiam até 2016. Pegue a plataforma do Mitt Romney, pegue a plataforma do McCain, você vai ver questões muito diferentes. Eles falavam em comércio aberto, eles falavam em migração, eles falavam em responsabilidade fiscal, uma série de questões que sumiram da agenda dos republicanos com o Trump, né? E responsabilidade pessoal, civilidade no trato com o adversário. Veja como o McCain, veja os debates do McCain com Obama e do Romney com Obama, né? Para a gente ver
como é importante, ou costumava ser importante para os conservadores, a questão do bom trato pessoal e da civilidade. Isso foi se esgarçando, né, aos poucos. Né? O Trump não acabou, não foi o Trump que de repente acabou com isso, já há sinais antes disso acontecer, mas o Trump, ele de fato destruiu completamente qualquer indício, sinal de civilidade. Né? E isso foi, de certa forma, recompensado nas urnas. Né? Mostrou, portanto, aos republicanos que o trumpismo é um caminho possível para se ganhar eleições. Né? Ainda, de novo, ainda que o Trump perca, digo que é um caminho possível porque não foi uma derrota fragorosa nas urnas, né? Como algumas pesquisas talvez indicassem. Mostrou uma resiliência, né? Mostrou que muita gente se sente atraída por esse discurso ou repelida, talvez, pelo discurso democrata, de alguma forma. Né? Então, essa é uma questão que permanece. A questão é como lidar com esse trumpismo sem Trump. Né? Se o Trump perder, seus apoiadores, seus milhões de apoiadores, Trump vai ter quase 70 milhões de votos, vai ser o segundo candidato mais votado da história, depois do próprio Joe Biden, eles vão permanecer. Né? Essas pessoas vão continuar. Então, o Biden vai ter um trabalho muito difícil, acho que principalmente olhando para o cinturão da ferrugem, principalmente olhando para esses eleitores com menor nível universitário, que foram muito castigados pela globalização e que, portanto, muito atraídos pelo discurso do Donald Trump, como recuperar esses eleitores, que na verdade eram eleitores do Partido Democrata. Né? O Partido Democrata tinha essa ligação com os sindicatos, com a classe trabalhadora, e perdeu isso para o trumpismo, mais do que para os republicanos. Né? Então a questão é ver como que o Joe Biden vai dialogar com essas pessoas. Se ele faz um governo só dialogando com deputados liberais de Nova York, né, com uma pauta que atenda a interesses apenas das grandes cidades ou das universidades americanas ou de questões que às vezes não dizem respeito ou que não interessam a maior parte da população americana, eu acho que ele corre o risco de encontrar bastante dificuldades. Né? Conhecendo o Trump como é, a gente não deve esperar um Trump que vai perder as eleições e ir para casa e ficar quietinho. Ele continua com o Twitter nas mãos. As condições estruturais, materiais, objetivas que deram ascensão ao trumpismo, o Trump ele não emerge no vácuo. Ele emerge porque algumas questões fizeram com que ele emergisse. Ou seja, o Trump ele é uma oferta para uma demanda que de alguma forma já existia. Né? Essas condições materiais não vão desaparecer. Né? Então, essas questões vão de alguma forma continuar. Porém, uma derrota do Trump, eu acho que tem um impacto psicológico importante. Eu acho que de alguma forma muda um pouco o ambiente ideológico no qual muito desses candidatos e políticos se inserem. Eu acho que manda um recado, né, ao contrário do que uma vitória mandaria o recado seguinte: bom, esta é a nova forma de fazer política, isso dá certo, isso funciona. Né? Uma derrota diz o contrário. Né? Tomem cuidado que isto pode não ser muito interessante. Acho que principalmente para políticos que se associaram muito fortemente ao Trump, para esses, esta derrota tem um impacto psicológico importante. Né? Então, eu diria que é um pouco olhar um pouco os dois lados. Né? Por um lado, as condições permanecem, elas têm que ser lidadas, porque se não for o Trump, surge outro. Né? E, por outro lado, uma derrota, ela muda, digamos assim, um ambiente ideológico no qual muitos políticos, como você menciona, se inserem. Uma doutrina do Donald Trump tem sido não só o America First, mas o America Alone, né? Os Estados Unidos fazendo sozinho as coisas, sem ter qualquer tipo de preocupação, seja com instituições multilaterais, seja com aliados tradicionais americanos. Né? Então isso tem sido muito claro. Não vejo, por exemplo, que haja muita divergência em algumas questões, como, por exemplo, a contenção à China. Né? Tanto democratas quanto republicanos têm preocupações com a China. Isso é um tema, digamos, bipartidário nos Estados Unidos, inclusive é um tema dentro do Partido Democrata, que é um partido muito dividido entre a ala mais esquerda e a ala mais moderada, também é um tema em que há consenso. Né? A gente viu isso nas primárias. Né? Nem o Bernie Sanders, nem a Elizabeth Warren, ninguém falou assim, temos que pegar mais leve com a China. Isso não aconteceu. Né? Aliás, a política do Bernie Sanders para a China é muito similar com a do Trump. Tarifas, etc. Né? Com a diferença que o Bernie Sanders e agora também o Joe Biden traz aí a pauta dos direitos humanos, que é mais uma zona de atrito. Né? Então, acho que, eu estou falando sobre China porque eu acho que o Biden vai perseguir a contenção à China via instituições multilaterais. Né? A gente já viu emergir uma estratégia similar no final do governo Obama com o Tratado Transpacífico. O Tratado Transpacífico, que é um tratado que inclui uma série de nações do Pacífico, os Estados Unidos, e excluía a China, era um tratado que tinha como objetivo não apenas questões de ordem econômica, mas também de ordem geopolítica.
Isso é que o Trump não percebeu ao sair do tratado no seu primeiro dia de governo. O Trump é alguém que tem aquilo que eu chamo de uma abordagem contábil das relações internacionais. Ele olha, vê vantagem, desvantagem, lucro, prejuízo, então não me interessa. É a mentalidade de agente imobiliário nova-iorquino e não exatamente de um líder internacional que entenda as vantagens da ordem internacional que os Estados Unidos criou, patrocinou e sustentou durante muitos anos, né? Então, o Trump não tem esse entendimento. Parece que depois ele até se arrependeu de sair do TPP, porque alguém disse para ele, olha, talvez fosse uma boa por conta de questões da China. Então, acho que ali a gente já tem um esboço, né? O Biden era vice do Obama e participou muito ativamente dessas questões. Então, claro, devemos esperar sim que o Biden retome um pouco a participação dos Estados Unidos nesses organismos multilaterais que o Trump deixou muito de lado, né? Não sei o quanto isso vai alterar em termos da ordem internacional, porque, enfim, o crescimento chinês continua, uma série de transformações no sistema internacional continuam, independente disso, mas os Estados Unidos é um elefante que, quando se move, as coisas de alguma forma também se modificam, né? Então, quando o Donald Trump não dá bola para a OMC, não indica um juiz para o órgão de solução de controvérsias da OMC, desvaloriza essa instituição, desvaloriza a ONU, desvaloriza a OTAN, desvaloriza os aliados europeus, isso tudo tem um custo, né? O Biden, acho que ele vai entrar, caso eleito, num processo de reconstrução dessas alianças tradicionais dos Estados Unidos e desses organismos multilaterais. Eu acrescentaria que os europeus estão sedentos pela liderança americana nesse tema, né? Eles estão querendo a liderança americana. Falta alguém na Casa Branca que dê esta liderança, né? Então, acho que com uma eventual administração do Joe Biden, isso pode vir a acontecer. Os Estados Unidos podem novamente reatar relações com os europeus, que também, como você menciona muito bem, estão preocupados com a ascensão chinesa, né? Esse é um tema que há convergência entre Estados Unidos e Europa. Olha, eu não estou entre aqueles que acham que há muitas mudanças drásticas, ganhe Biden ou ganhe Trump, né? Não acho que deve mudar muita coisa, particularmente na questão comercial, né? A questão comercial Brasil e Estados Unidos independe muito da relação entre os presidentes, né? Temos câmaras de comércio, as empresas privadas, as próprias burocracias dos dois países que levam a cabo esse tipo de relacionamento. O Biden não vai eventualmente ganhar as eleições e colocar tarifas contra o Brasil, qualquer coisa assim. Aliás, é mais provável que o Trump coloque tarifas contra o Brasil, né? Gostaria de lembrar, inclusive, que o Trump é o primeiro presidente americano em décadas, pelo menos desde o Jimmy Carter, a não colocar os pés em solo brasileiro, a despeito de declarações de amor unilateral do Jair Bolsonaro. Ele não veio ao Brasil, o que indica, claro, ir ao país não muda nada em termos concretos, materiais, muitas vezes, mas é uma indicação simbólica do campo da diplomacia importante, né? O Trump não ter colocado os pés no Brasil a despeito do que o governo Bolsonaro tem dito sobre o Donald Trump é algo que chama atenção, né? O Obama veio, o Bush veio 2 vezes, o Jimmy Carter, mesmo durante a ditadura militar e com problemas que o Jimmy Carter tinha, fez o Jimmy Carter quando assume um discurso dos direitos humanos. Ele vem ao Brasil se encontrar com Geisel, né? E nós tivemos todos, o Reagan veio ao Brasil, se encontrou com o Figueiredo, enfim, tivemos, eu posso voltar mais atrás, o Roosevelt veio ao Brasil, o Eisenhower veio ao Brasil, ou seja, o Trump não se deu ao trabalho disso, né? Então, estou dizendo isso para dizer que talvez não haja grandes diferenças nesse sentido. A diferença que talvez haja aí sim é o fato de que, caso o Biden ganhe, ele vai trazer uma agenda que não é prioridade para o governo brasileiro. O governo brasileiro foca a sua agenda com os Estados Unidos no campo comercial, econômico, tecnologia. O Biden vai trazer a agenda do meio ambiente e dos direitos humanos, né? Isso está muito claro, está dito. Seu assessor para a América Latina falou isso, citando o Brasil, inclusive. E, portanto, essa é uma agenda que entra em conflito com a agenda do governo Bolsonaro. Vai depender muito de como o governo Bolsonaro vai reagir. Se vai reagir de forma pragmática, se vai fazer uma readaptação pragmática na sua política externa, que é profundamente orientada por ideologia, né? Então, quem tem a minha ideologia, eu afasto, quem tem parecida comigo, eu aproximo, né? Se vai fazer uma reorientação pragmática nesse sentido, como parece que está fazendo no campo doméstico, né? Aproximação com o centrão, esse tipo de coisa, ou se vai permanecer sendo antro dos ideólogos do governo, e aí a gente vai começar a aumentar os atritos com os Estados Unidos, situação na qual vai sobrar muito pouco para o Brasil, né? Porque se a gente briga com a Argentina, com China, com Europa, com quem sobra? Não sei. Vamos ver como que o governo brasileiro responde isso. Talvez com alguma, como já circula em Brasília, já se fala sobre isso, uma possível substituição
do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, por alguém um pouco mais experiente e competente, possa talvez, de alguma forma, reatar esses laços com os democratas.